Há exposições que mostram automóveis e há exposições que contam histórias. No Museu do Caramulo está patente a Fórmula Mágica, a maior exposição de Fórmula 1 alguma vez realizada em Portugal. Uma oportunidade única para viajar por várias décadas da categoria máxima do desporto automóvel, através de monolugares lendários que marcaram gerações, escreveram páginas inesquecíveis da história e deram vida a alguns dos maiores pilotos de todos os tempos. Ao longo desta visita, tive o privilégio de conversar com Salvador Patrício Gouveia, presidente do Museu do Caramulo, para perceber como nasceu esta extraordinária exposição e conhecer algumas das histórias que tornam estes carros muito mais do que simples máquinas. Se és apaixonado por automóveis ou simplesmente gostas de boas histórias, acompanha-me nesta visita e no final do vídeo vais perceber porque é que esta é uma experiência que vale mesmo a pena viver. A exposição está patente no Museu do Caramulo até ao próximo dia 18 de outubro. Bem, esta exposição começou a ser planeada há mais de um ano. Era uma ideia, aliás, já muito mais antiga do que isso, mas realmente montar uma exposição de Fórmula 1 não é fácil, na medida em que, quando nós montamos exposições temporárias, nós vamos buscar veículos a colecionadores, não é? Colecionadores e a museus também, mas maioritariamente a colecionadores. Portanto, se eu faço uma exposição, como já fazemos, das lendas da competição, nós sabemos quem é que tem carros de rally, ou carros de competição, ou... Carros de Fórmula 1 é muito mais difícil, é uma coisa muito mais difícil de se colecionar, são carros frágeis, são carros caros, são carros que têm menos utilização porque requer uma equipa e uma assistência para se poderem pôr em pista, portanto não é tão comum haver colecionadores de carros de Fórmula 1 como há de todo outro tipo de carros. E portanto nessa perspectiva só juntar este alinhamento já era muito difícil e nós não podemos ir a meio gás, tínhamos que ir a todo o gás. E depois consegui conjugar isto tudo com uma narrativa e tivemos que contratar empresas que fazem este tipo de projeções e de coisas de inteligência artificial, especialistas para escrever os textos. E depois há uma coisa muito importante, que é o financiamento. Foi preciso arranjar um financiamento para montar esta exposição que é de longe o maior investimento alguma vez feito pelo museu. Conseguimos um apoio, graças a Deus, mas foi preciso montar essa candidatura também e convencer as entidades competentes que a aprovassem. E uma vez tendo o dinheiro, então passámos à execução desse plano. Mas como tudo isto tem muitos desafios que, antes de acontecerem, já sabes o que é que são os grandes desafios. Quer dizer, o primeiro diria mesmo que é encontrar os carros, é conseguir garantir este automóvel neste período e que o emprestassem para o museu, veio da Lotus Racing, inclusive. Depois toda a parte da logística é enorme, custos de seguros, de transportes especiais, dos timings para baterem certo. Só meter estes automóveis aqui dentro, enfim, nós temos vídeos, temos tudo gravado. Temos, aliás, depois editar um vídeo vamos publicar um vídeo com toda a produção desde o início. Estes carros têm de ser postos em cima de umas plataformas com rodas gigantes para passar ali aquela lomba ali de pedra à entrada do museu, portanto, depois pô-lo no chão muito suavemente, porque são carros muito frágeis também. E depois há aqueles pequenos desafios, aqueles micro desafios, que é a coisa que falta, a coisa que afinal não encaixa, que são coisas que, por mais que planeies, só sabes na hora quando estás no chão e no terreno, com as botas no chão, como se diz, e começamos a perceber que afinal não funciona tão bem, não funciona tão mal. É preciso muita capacidade de encaixe e adaptação para que isto depois no fim chegue, e obviamente quem vai ver vai parecer que foi tudo planeado assim, mas não foi, houve aqui muito improviso e muita adaptação. 21 de abril de 1985. Ainda me lembro da voz da minha mãe dizer ao meu pai: vocês têm a certeza que querem ir para o Estoril apanhar uma chuvada enorme? Está tão mau tempo. Mas nós tínhamos bilhetes para ir ver a Fórmula 1 e ainda bem que não deixámos de ir, porque eu estava longe de imaginar que íamos assistir a uma corrida verdadeiramente memorável, à primeira vitória na Fórmula 1 da Ayrton Senna. É incrível pensar que a primeira vez que eu olhei para este Lotus Renault, à distância, 50, 60 passagens à minha frente na reta da meta, naquele dia de chuva em 85, estava longe de imaginar o que é que eu ia assistir. Uma corrida verdadeiramente magistral, uma lição de pilotagem por parte da Ayrton Senna numa pista completamente alagada, em condições absolutamente impróprias para conduzir uma viatura que não tem ABS, controle de tração, direção assistida, suspensões sofisticadas. 41 anos depois eu estou a tocar este carro. É profundamente emotivo para mim ver este carro ao vivo, tocar e imaginar que a Ayrton Senna
O meu grande ídolo da Fórmula 1 esteve sentado aqui e deu uma lição de condução absolutamente incrível naquele dia, onde só faltou dar uma volta de avanço ao segundo classificado, Michele Alboreto. Apenas 9 pilotos terminaram a corrida, de um total de 25 que iniciaram, mas realmente este dia ficou marcado como a primeira vitória na Fórmula 1 da Ayrton Senna, numa lição de condução verdadeiramente magistral, debaixo de uma chuva absolutamente imprópria para um grande prémio de Fórmula 1. Este foi o carro mais importante e, neste caso, tivemos que pagar pelo carro. Portanto, nesse aspecto, foi de longe o maior investimento. Este e o Lotus, que vieram os dois Lotus juntos, o Lotus sem ter do Nelson Piquet, vieram juntos da Lotus Racing e, portanto, foi-se o maior investimento. Mas, mais uma vez, é um carro super requisitado. Ele veio de corridas, aliás, chegou cá cheio de mosquitos, portanto, quer dizer que vinha de uma prova e, quando sai daqui, vai diretamente para outra corrida. E, portanto, este foi o mais difícil de garantir e nós tínhamos mesmo de ter aqui um cabeça de cartaz e não havia melhor cabeça de cartaz do que este. Me disseres assim, mas havia outro carro que gostavas mais e esta era a segunda hipótese? Não. Esta era mesmo a primeira hipótese, por essa razão também está no cartaz e eu acho que as pessoas, no princípio, se calhar nem acreditaram que este carro ia estar cá. Portanto, se calhar olharam para o cartaz e pensaram, é uma imagem elusiva à Fórmula 1, mas há 2 dias, quando pusemos, aliás ontem, quando pusemos o post da chegada do carro, fizemos questão de chamar toda a equipa, porque era merecido, é o automóvel mais importante, que alguma vez entrou no museu em 70 anos, chamámos a equipa e fizemos um post a dizer a equipa do Museu do Caramelo dá as boas-vindas ao Lotus de VT7. Eu acho que aí caiu a ficha e toda a gente percebeu, afinal este carro está mesmo cá, está mesmo em Portugal, está mesmo no Caramulo e vai estar em exposição. Outra das estrelas desta exposição é, sem dúvida, este Lotus Honda do campeão em título na altura, Nelson Piquet. Este carro acabou por ser aqui uma história de uma ironia tremenda, porque era o carro do campeão, mas este carro em 1988 não ganhou uma única corrida e viu Ayrton Senna, o compatriota de Nelson Piquet, sagrar-se em 1988 pela primeira vez campeão mundial de Fórmula 1, com o fortíssimo McLaren, que teve uma hegemonia de domínio completo nesse ano, ganhando 15 das 16 corridas, a marca McLaren. Mas efetivamente foi assim um letdown para Nelson Piquet, que vinha de ser campeão no ano anterior, e este Lotus Honda, por ser pouco eficaz, por ser pesado, por ter um motor que se calhar ficou aquém das expectativas, não lhe permitiu lograr uma única vitória. No entanto, não deixa de ser um carro verdadeiramente especial e está aqui nesta exposição também. Fantástico, fantástico. Eu vou dizer que eu gosto muito da era inicial da Fórmula 1. Eu acho que gosto mais sempre desde o princípio até cá. Dos anos 50, acho que os carros e os pilotos, a modalidade, tudo aquilo tinha um glamour extraordinário. Era um risco brutal. Eles corriam com capacetes, pareciam capacetes de hipismo. Morriam como tordos. Aquilo era uma busca de glória um bocado até ilógica. Os carros eram espetaculares, eram lindos, havia muita... Eu acho que o piloto significava muito nessa altura, fazia toda a diferença, né? Cada vez menos fazem diferença, sem desprimor para os pilotos, mas cada vez mais a tecnologia e os carros serem muito parecidos faz com que os pilotos tenham menos influência no resultado final. Naquela altura o talento era uma coisa que fazia logo distinguir um piloto e uma equipa de outra. Adoro os anos 60, acho os carros lindos, os anos 70 também acho espetaculares. É aquela forma como começo a lembrar, porque apesar do ser de 77, eram as miniaturas, eram os carrinhos, eram os filmes, portanto mesmo já se calhar só me lembrando nos anos 80 ter consciência da Fórmula 1, os anos 70 eram muito presentes. E, aliás, eu estou sempre a dar um bocadinho contava essa história no filme Rush, do Ron Howard, que é um grande filme, talvez o melhor filme de Fórmula 1, de 2013, eu não sei em que ano é que se passa, não sei se é 72, 73, 76, depois ele ganha em 76, portanto há de ser de 76, mas ele começa com a narração a dizer, como se fosse um piloto, a dizer assim, começou a época de 75 a 76, somos 24 pilotos, no fim desta temporada 2 de nós vão estar mortos. E, portanto, aquilo era como se fossem gladiadores. Eles nunca sabiam se era o último dia que iam correr e por isso é que também viviam cada noite como se fosse a última. Eu acho que essa fórmula muito pragmática e sem limites e sem politicamente corretos, em que nós vimos todo o tipo de marcas de cigarros a bebidas a patrocinarem, que tinham um glamour enorme, os pilotos tinham um glamour enorme, as corridas, as pistas, eu acho que essa para mim
era dourada da Fórmula 1. Os anos 80, obviamente, são fortíssimos e são aqueles que eu também me lembro. Os anos 90, nós começamos a ter um bocadinho mais consciência das coisas e a acompanhar, mas eu acho que quanto mais para trás, mais bonita é a Fórmula 1. Este carro marca um episódio muito curioso da Fórmula 1. Estamos em 1991, no Grande Prémio de Silverstone. Ayrton Senna preparava-se para ser campeão do mundo nesse ano, mas Nigel Mansell, a correr em casa, não deixou que essa vitória fosse parar às mãos do seu grande rival brasileiro. Mas numa situação absolutamente inesperada, o McLaren Honda de Ayrton Senna fica sem gasolina na última volta. E Nigel Mansell, depois de se sagrar vitorioso nessa corrida, tem esta atitude incrível. Para o carro e diz a Ayrton Senna: sobe que eu dou-te boleia. E esta imagem ficou marcada para sempre. Este carro não podia senão estar presente nesta fantástica exposição Fórmula Mágica. Nós tivemos este cuidado de escolher automóveis que contemplassem várias décadas da Fórmula 1, que já tem 76 anos, que contemplassem vários pilotos, incluindo campeões mundiais da Fórmula 1, acima de tudo pilotos que falassem português, portanto Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna e Nelson Piquet. E aí, obviamente, temos esta panóplia de automóveis, incluindo a Mona Lisa da Fórmula 1, que está aqui ao meu lado, o Lotus 97T original, com que Ayrton Senna ganhou em 85 o seu primeiro grande prémio, em Portugal, no Estoril, mas também a Fórmula 1 em Portugal. A Fórmula 1 em Portugal e Portugal na Fórmula 1, que são coisas diferentes. Temos aqui retratada a história da Fórmula 1 em Portugal e a história de Portugal na Fórmula 1, na medida em que temos não só automóveis, como factos, artefactos e outro tipo de artigos relacionados com os 4 pilotos portugueses que chegaram à Fórmula 1, que são o Nisha Cabral, o Pedro Matos Chaves, o Pedro Lamy e o Tiago Monteiro. E, portanto, quisemos ter também não só os automóveis, os artefactos e até esta experiência toda imersiva que justificou mudarmos arquitetonicamente as nossas salas, desde pintá-las de preto, isolar da luz solar, tapando todas as janelas, criando este ambiente, esta iluminação especial, mas ter aqui também outros temas abordados, como a tecnologia na Fórmula 1, Portugal na Fórmula 1, o impacto da Fórmula 1 na cultura e no cinema, por exemplo. Vamos ter aqui uma sala em que tem um ecrã gigante em que projetamos excertos de filmes e ao mesmo tempo temos uma parede cheia de cartazes originais de filmes desde os anos 60 até à atualidade. Portanto, quisemos também olhar para a Fórmula 1 de diferentes perspectivas. Obviamente a paixão é sempre aquela principal, mas depois há muitas outras maneiras de olhar para esta modalidade. É um sentimento agridoce olhar para este carro. O Williams Renault de 1994 era aquilo que era o maior objetivo da carreira de Ayrton Senna, que era correr com o carro mais competitivo que estava naquele momento no mercado. Ayrton Senna já acumulava 3 campeonatos do mundo, mas em 92 e 93 a Williams estava a dominar por completo o campeonato do mundo de Fórmula 1, graças às inovações tecnológicas. A ironia maior é que no ano em que Ayrton Senna vai para a Williams Renault, em 1994, a FIA proibiu a utilização de todas essas ajudas. Suspensões ativas, sistemas de controle de estabilidade e tração, tudo foi proibido. E Ayrton Senna acaba por receber um carro que ele começou desde cedo a apelidar de inguiável, instável e perigoso. Parecia quase que estava a adivinhar o que lhe iria acontecer a 1 de maio de 1994, quando na famosa curva Tamborello em San Marino sai a direito a mais de 310 km por hora, vindo a ter um embate trágico que acabou por lhe tirar a vida. É, portanto, um carro que não deixa de marcar uma mudança muito relevante na carreira de Ayrton Senna, porque era aquilo que ele queria, era competir no carro mais competitivo que estava naquele momento na Fórmula 1 disponível, mas ao mesmo tempo um carro que acaba por marcar para sempre a história da Fórmula 1, com provavelmente aquele que foi o ano mais negro de sempre, e numa corrida que ele próprio levantou várias reservas se havia de fazer. Houve um acidente gravíssimo nos treinos, Ratzenberger morre no sábado, Ayrton Senna acaba por morrer no domingo, numa corrida que ele tantas vezes duvidou se valia a pena fazer. De longe o Lotus para mim é o nascimento de uma lenda, portanto eu acho que nem há comparação. O outro
É um carro espetacular também, infelizmente tem essa associação negativa ao fim da carreira do Ayrton Senna, da vida de Ayrton Senna, no dia 1 de maio, mas este carro, eu acho que isto é a alma viva do Ayrton Senna e da Fórmula 1. Este carro já diz muito a toda a gente que gosta de Fórmula 1, globalmente. Aos portugueses eu acho que ainda diz mais, porque é do piloto que falava português, do piloto que os portugueses mais gostavam, de um grande prémio português onde ele se consagrou. Portanto, tudo isto junto faz com que isto seja praticamente, como estamos fartos de dizer, a Mona Lisa da Fórmula 1 para os portugueses. E por isso também o colocámos numa sala sozinho, uma sala completamente do Senna. Não temos aqui uma imagem, um quadro pintado à mão pelo João Saldanha dessa mesma vitória, desse dia. Temos duas vitrines onde vamos ter fatos e outras peças originais do Ayrton Senna, incluindo as botas com que ele pilotou este carro neste dia, que conseguimos trazer de uma coleção para juntá-lo com o carro. Eu acho que nós temos sempre a limitação de sermos um país relativamente pequeno e que, se calhar ao contrário dos países grandes, que eles próprios acabam por, de alguma forma, direta ou indiretamente, investir nos seus próprios pilotos. A Espanha é um ótimo exemplo disso. Nós podemos não ter tido o sucesso que nós ambicionávamos ou que achávamos que era justo, mas claramente tivemos pilotos que estavam a um grande nível. E até acho que hoje em dia temos imensos candidatos a pilotos de Fórmula 1 também. Não temos, se calhar, esse lobby, essa capacidade financeira, mas tivemos 4 pilotos ainda assim que chegaram à Fórmula 1, que competiram, que de alguma forma fizeram uma história, portanto não foram totalmente apagados ou, sei lá, irrelevantes, em condições muito difíceis, com equipas com muito menos investimento. Eu acho que nós somos um potentado, tal como no futebol, nós somos um país mínimo, tem 10 milhões de habitantes e debitamos treinadores, agentes, jogadores, árbitros, quer dizer, eu acho que a competição em Portugal tem pilotos ótimos, ainda hoje em dia e antigamente. Acho que era bonito se um dia conseguimos vingar de uma forma mais expressiva, como conseguimos noutras modalidades, em muitas modalidades, ter um piloto que realmente destacasse e levasse também a competição automóvel mais longe, porque a verdade é que Portugal é um país que adora automóveis. E basta ver isso nas corridas, basta ver nas páginas de Facebook, a quantidade de pessoas que estão nas páginas de Facebook, proporcionalmente à população, é uma coisa doida, nós adoramos automóveis, em todos os aspectos, mais modernos, mais antigos, mais corrida, mais drift, o que quer que seja. E os pilotos é, no fundo, uma continuação também dessa paixão. Eu espero que nós ainda venhamos a ter um piloto que levante bem alta a nossa bandeira. E nesta última zona da exposição é caso para dizer que fechamos com chave de ouro. 5 modelos Fórmula 1, todos equipados com motorizações V10 atmosféricas. Benetton, Jordan, Sauber, Ferrari, Lotus. Temos aqui absolutamente nomes icónicos e tão importantes no mundo da Fórmula 1 como foi esta década e esta geração dos anos 90, princípio dos anos 2000. Em particular, gostava de destacar o Ferrari de Michael Schumacher, um carro de 2005, que já fazia na altura 19.000 rotações de motor com 900 cavalos de potência. É um carro verdadeiramente mítico e ao fundo a fazer-lhe companhia temos o Lotus de Pedro Lamy. Para vocês verem uma ideia, em 94 Lamy correu o seu último ano com Ayrton Senna. Em 94 um V10 atmosférico produzia 13.500 rotações e 10 anos depois estávamos noutro patamar completamente diferente, com mais de 900 cavalos e quase 20.000 RPMs de motorização. É uma exposição verdadeiramente incrível. Eu espero que eles levem uma experiência inesquecível, que digam um bocadinho como estamos a falar dos pilotos, digam assim, olha, afinal, até se fez uma grande exposição em Portugal, não temos de ser sempre o país que recebe as coisas a meio gás. E que daí retirem, enfim, eu acho que vai haver muitas vivências diferentes nesta exposição. Uns mais pela história, uns mais pela emoção, uns mais porque viram estes carros a correr, outros porque agora começaram a gostar de Fórmula 1. Eu quero que eles levem essa boa recordação, que associem ao Caramulo e ao Museu do Caramulo, que fiquem com vontade de voltar e que aprendam alguma coisa, principalmente sobre os pilotos portugueses na Fórmula 1. Quer dizer, o resto é conhecimento um bocadinho mais genérico, mais global. Eu acho que vai haver muitas surpresas aqui, quando o público chegar aqui, mesmo o público gosta da Fórmula 1, e olhar ali para aquela parede e vir 4 fatos de piloto e dizer assim, olha, nem sabia que tinham havido 4 portugueses que tinham chegado à Fórmula 1. Só isso já nos fez isto tudo valer a pena. Depois de percorrer a história da Fórmula 1 e de descobrir os bastidores desta exposição única através da conversa com Salvador Patrício Gouveia, ainda havia tempo para uma última experiência.
No Caramulo Experience Center tive a oportunidade de experimentar os simuladores de condução disponibilizados pela Best Laps e posso garantir-vos que não são apenas um entretenimento. São uma experiência verdadeiramente imersiva e absolutamente inesquecível para qualquer apaixonado pelo desporto automóvel. Se gostam de automóveis, de competição e de história, não deixem escapar esta oportunidade, porque há paixões que se admiram e outras que se vivem. E no Caramulo, durante algumas horas, é exatamente isso que acontece. E deixem-me dar-vos uma dica muito importante. Se quiserem visitar apenas a exposição Fórmula Mágica, o bilhete custa 10 € por pessoa. Mas por apenas mais 5 € têm acesso também ao Caramulo Experience Center e ainda à extraordinária exposição permanente de veículos militares da Segunda Guerra Mundial. Na prática, por 15 € têm acesso a 3 experiências completamente diferentes e que, na minha opinião, fazem deste um dos melhores programas que qualquer amante de automóveis pode fazer em Portugal.